Oi, ping, ping. Deu certo agora. Então vamos nós. Vocês já viram esse daqui? Um dos alunos, meus alunos de graduação me mostrou. Deixa eu ver se eu consigo usar. Para desenhar é o 7. Ah, pronto, legal. Vamos lá. Como é que aumenta aqui? Não dá para aumentar, não. Acho que esse aqui é o padrão. Então, vamos lembrar o que foi que a gente viu até agora de conteúdo, tá? Então, na minha lista ligada, eu tenho que cada um dos meus nós aponta para o próximo nó, e nisso nós podemos navegar até o final da lista. Quase todas as linguagens têm uma lista ligada ou próximo a isso. Por exemplo, o Python, ele não usa esse modelo de lista aqui. O Python, ele tem uma coisa que a gente chama de chunked list. É uma lista onde cada nozinho, ao invés de guardar um único elemento, guarda um vetor, normalmente de tamanho fixo. Mas é a mesma ideia. Eu tenho um bloco que aponta para o próximo bloco, que aponta para o próximo bloco. Então, quando eu preciso fazer uma inserção ou quebrar, ao invés de eu mexer em um elemento, eu mexo no bloco. Então, tem um bocado de vantagens aqui. Mas vamos voltar para a lista. Para nós nos localizarmos na lista, normalmente a lista ela tem nós de marcação, que é a mesma coisa de nó sentinela. E aí a implementação que eu fiz com vocês, que é mais simples de entender, é onde eu uso dois nós. Um nó que a gente chamou de head e o outro nó que a gente chamou de tail. Então, esse nó aqui, ele não tem informação, nem esse daqui tem informação. Nós usamos esses nós fixos apenas para não ter casos excepcionais. Então, eu sempre vou estar escrevendo ou removendo entre nós válidos. Só que, se vocês prestarem atenção, esse previous aqui não está servindo de nada e esse next aqui não está servindo de nada. Ok? Então, é comum nas implementações reais a gente utilizar o mesmo nó. Esse daqui é tanto o head quanto o tail. Ele é tanto a cabeça quanto o final da lista. E aí a gente usa o mesmo nome que nós usamos para árvores. É o nó raiz, que é de onde as coisas partem. Então, a frente do nó raiz é o primeiro nó válido. Este aqui seria o primeiro nó válido. Válido. E o fundo do nó raiz, é o último nó válido. Esse daqui é o mesmo nó. Então, se eu perguntasse quem é a frente dele, seria esse daqui. E que se eu perguntasse quem é o fundo dele seria esse daqui. Então, eu estou usando um nó só para marcar tanto o começo quanto o final da lista. Diz. Hã? Não, o que torna a lista circular, o pessoal entrar. O que torna a lista circular é a forma como eu percorro. Se por acaso eu disser que depois desse cara. Sejam bem-vindos, queridos. A alegria tê-los aqui, todos vocês. Estamos fazendo uma revisão e tirando dúvidas dos conceitos, tá? O que torna a lista circular é a forma como nós caminhamos sobre a estrutura. Então, isso daqui é uma forma de delimitar onde a lista começa e onde termina internamente. Mas se eu quiser que ela seja uma lista circular, o que é que eu tenho que fazer? Esse cara é o root, esse, e aí quando eu fizer o meu percorrimento, eu poderia perguntar, quem é o front? Front é o nome que a gente dá? Front. É bonitinho, cara, achei tão bonitinho esse negócio aqui, mais do que o outro que eu usava. Front é o nome que a gente dá para o primeiro nó válido. Então, o front é esse daqui. Se eu quisesse percorrer a minha lista
Indo para frente, eu poderia perguntar: quem é o seu next, meu filho? Ele diria: é esse. Então, ok, eu vou para o next. Quem é o seu next? É esse. Quem é o seu next? Se a minha lista é uma lista normal, eu vou dizer: ok, a minha lista acabou. Porque depois desse daqui eu tenho o nó raiz. Então, eu vou para o X, para o nulo. Não, peraí que eu estou aprendendo a usar. Nulo. Então, quem é o front desse daqui na hora do percorrimento, ele vai dizer, ok, a minha lista acabou. Se eu tivesse uma lista circular, internamente a lista é a mesma coisa, mas a forma de percorrer é diferente. Próximo, 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 só que ele vê, opa, meu próximo é o root. Então eu vou para depois do root, eu volto para cá. Próximo, 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 próximo. Então, o fato da lista ser circular está definido no percorrimento e não na estrutura interna. Entendeu? É a forma de percorrer a estrutura que define como eu olho para ela. Então, aqui eu poderia ter uma lista circular, eu poderia ter um buffer, eu poderia ter um buffer seria um ring, né? Por exemplo, se você pensa no buffer, num buffer tipo de YouTube ou alguma coisa assim, ou de áudio, ou de vídeo, ou de transmissão, ele tem um tempo que ele está gravando aquilo, e depois de passou uma certa quantidade de tempo, ele descarta o passado. Então, ele sai o tempo todo preenchendo aquilo ali de forma circular, né? Um buffer ring. Então, a estrutura, ela é a mesma, é uma série de nós que está ligado, mas a forma como eu percorro, se eu vou inserir, se eu vou voltar para o começo, aí muda o nome que a gente dá para a estrutura. Internamente ela é sempre a mesma coisa, tá certo? Internamente ela é sempre uma lista que é o 8. Não, é o 7. É uma lista dupla, onde cada elemento tem ida e volta, e ela tem um nó de marcação, que significa tanto o começo quanto o final da lista. Então, relembrando que a gente viu o que seria fazer um pushback. O que é um pushback? Pushback olhando para cá, para essa estrutura. Seria inserir no final, né? Insert before quem? O root. Lista ponto root. Inserir antes do root. Tão pequenininha. Ah, tá, dá para fazer maior. Que é isso? Tem como mudar a fonte, não? É aqui. Não, é aqui. Por que a fonte não muda? Esse é o ScaleDraw. Um dos alunos meus de monografia me mostrou, achei legal. Mas eu não consigo mudar a fonte para desenhar. Deixa para lá. Bonito. Não, esquece. Deixa para lá. Então, inserir no final seria o quê? Seria inserir o nó antes do root. E um push front seria insert after list.root. Se eu insiro depois do root, eu estou dando um push front. Se eu insiro antes do root, eu estou dando um pushback. Bora lá, o que foi que vocês tiveram de dificuldade? O teste de amanhã a gente faz com conteúdo de listas ou de vetores? Semana. Hã? Tem toda semana agora, eu me animei.
Aí o cara diz, professor, eu tenho que fazer o quê? Fazer as atividades, ué. Se você tiver com as atividades em dia, você consegue bem no teste. Só meia horinha, só para a gente se animar. Tudo bem. Pode fazer com vetores, então. Oi. Para lá, meu povo, estou aqui a serviço. Se vocês não pedirem nada, a gente vai para frente. Tá. Então, para que a gente escreve iteradores? A gente escreve iteradores, primeiro porque a lógica de percorrimento da lista não está na lista, a lógica de percorrimento está no iterador, é o iterador que tem que caminhar na lista. Por exemplo, cara, que coisa triste eu não poder escrever com a fonte que eu quero, égua. Tô triste, eu botei um negócio novo, só tem essa fonte velha. Já tô frustrado aqui com o app. Ah, peraí, deve ter uma técnica aqui, pronto. Eu clico aqui, aí clico aqui, aí não. Não. Pior que não tem nem como fazer login nem nada. Tudo bem, vamos assim mesmo. Bora aqui. Vamos aqui. F11. Type. Deixa eu trocar a fonte, né? É o High Contrast. Ui! Acho que esse aqui é o melhor, né? Type Node Struct. O que é que o nosso nó tem? Nosso nó tem um value, um next e um previous. E a nossa lista vai ter um root e só, por enquanto. Ok. Vamos imaginar que você vai percorrer essa lista do começo ao final. Como é que você percorre essa lista imprimindo os nós na lista? Você precisaria fazer alguma coisa como node recebe, cria lista, né? List ll node recebe lista.root.next. Esse daqui seria o primeiro. Aí você vai, enquanto o node for diferente de ll.root, ou seja, o root não está no começo e no fim, então o next é o primeiro válido. Enquanto você não chegar no fim, você vai lá e fmt.println de node.vel. E node recebe node.next. O que a gente quer esconder? A gente quer esconder isso. A gente quer esconder o root, porque o root é a estrutura interna da minha lista. Não é da conta de ninguém o root. O root é a forma como eu organizo os meus dados. Não quero que as pessoas vejam isso. Então a gente vai ter que esconder isso de alguma forma. Então, ao invés de dizer root.next, eu vou dizer, olha, eu vou chamar esse cara aqui de front. Front é o primeiro elemento. E ao invés de dizer que eu quero ir até o root, eu quero ir até o fim. E ao invés de acessar isso daqui, eu vou esconder isso daqui.
Isso é o interador. Ok? Eu quero que você comece no começo. Enquanto você não acabar, você vai para o next. Aí a gente vai ter que esconder esse cara. Como é que eu escondo? Primeiro eu vou esconder aqui no front. Porque se a minha lista for vazia, eu já vou retornar vazio. LL vai ser uma list. Meu front vai ser o quê? Se a minha lista está vazia, ou seja, se o root aponta para ele mesmo, a minha lista está vazia, então não tem o que percorrer. Se a minha lista não está vazia, eu retorno o primeiro elemento válido. Ok, eu resolvi isso daqui já. Se existe um primeiro elemento, eu devolvo o primeiro elemento. Se não existe o primeiro elemento, ele já sai vazio e ele nem entra no laço. Agora eu tenho que conseguir ir para o próximo, mas quando eu chegar no fim, eu tenho que retornar nulo nessa interação, justamente para dizer que eu cheguei no fim. Só com essas informações, o nó é capaz de saber que chegou no fim? Porque quando ele chegar no root, ele não vai saber que chegou no root. Então, a partir de agora, eu preciso dizer para o nó, na hora que eu estou criando ele, o contexto em que ele está inserido. Ou eu dou uma interação, né? Como é que a gente chama isso em O? Referência cruzada. Eu digo, ó, nó, você é dessa lista. Isso aqui é uma referência cruzada. Você, nó, pertence a essa lista. Mas para a gente não fazer referência cruzada, aqui não teria problema nenhum. A gente pode só dizer, ei, nó, da lista que você pertence, esse é o nó raiz. Então, quando ele estiver andando para frente, ele vai saber quando chegou no fim. Ou então, quando ele estiver andando para trás, ele vai saber que chegou no começo. Ele conhece os limites da lista a qual ele precisa percorrer. Entendeu qual é a ideia? Então, o nó sabe disso. Então, na hora que eu vou criar o nó, agora eu posso dizer para ele, vou ter que fazer algumas outras costuras, mas o que seria o next dele? Func em node, meu next. Agora eu sei, se o meu próximo é diferente do meu root, então eu devolvo o meu próximo. Não está pedindo o próximo? Se o meu próximo não é o fim da fila, eu devolvo o próximo. Se não, eu digo que acabou. Então, sempre que eu perguntar para o nó quem é teu próximo, se esse cara existir, ele vai dizer, esse daqui, quem é o teu próximo? Esse daqui, quem é o teu próximo? Esse daqui. Quando eu estiver perguntando para o último cara da fila quem é o teu próximo, aí ele vai dizer nulo, meu próximo é nulo, porque acabou a fila. Acabou a lista. Então, agora esse laço funcionaria. O que é que falta? Fazer os ajustes para essa costura aqui funcionar. Então, por exemplo, vamos criar a lista aqui. Func new list. Vou precisar de um root, que é um node, onde tudo começa com nulo, e agora eu vou fazer a costura. O next do root é o root, o previous do root é o root, e o root do root é o root. E aí eu vou retornar uma
lista, onde o root é o root. Ok. Não tenho como percorrer a minha lista, porque a minha lista está vazia, né? Vou ter que criar pelo menos aqui um pushback. Pushback, func, ll, list, pushback. Normalmente eu não criaria assim, mas bora lá. Eu faria uma função para inserir antes, porque eu usaria ela em qualquer lugar. Mas fazendo manual, como é que eu insiro um nó antes do root? Vou fazer hardcoded aqui na mão. Então, a primeira coisa que eu preciso é de um nó, né? Então, eu tenho um new node aqui. Então, não. Vamos fazer aqui na mão mesmo. Meu novo node vai ser um node. Se é um pushback, o valor dele é o valor que eu quero inserir. Quem é o next dele? O next desse cara que eu estou inserindo no final da fila é o root. ll.root. Quem é o previous desse cara que eu estou inserindo no final da fila, no final da lista? O previous dele é quem estava antes do root. Previous. E quem é o root dele? É o root. Ou seja, criei o nó e agora eu só tenho que terminar as costurinhas, né? Vamos lá, vamos entender o que foi que eu acabei de fazer aqui. Eu quero inserir um nó aqui no finalzinho desse processo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o nó. E aí eu criei o nó dizendo, ei, o seu próximo é o root, o seu anterior é quem estava antes do root, e o seu root é o root. Foi isso que eu fiz aqui nessas três linhas. O seu próximo é o root, o seu anterior é quem estava antes do root, e o seu root é o root. O que é que falta agora eu dizer? Falta eu consertar essas ligações. Agora eu vou dizer que o cara que está antes do root, depois, né, eu vou fazer isso daqui, vai ser esse nó. Então, ll.root é quem estava antes do root. O next dele vai ser o nó que eu acabei de criar. Eu acabei de fazer esse conserto bem aqui. Isso daqui que estava apontando para cá, agora vai ficar apontando para ele. E agora só falta consertar o root. Para cá. E o ll.root.previous é igual a ll.root.previous.next. Vocês me veem errando e nem aviso, né? Vou botar ll.root.previous igual a node. Ó, você que está antes do root, que é justamente isso daqui, ó. Você que está antes do root, o seu próximo agora é o nó que eu acabei de criar. E root, o seu anterior, agora é o nó que eu acabei de criar. E a gente fez todas as costurinhas. Primeiro a gente costurou no nó, para que ele saiba quem é que está depois e antes dele. E agora eu costuro na lista, para que a lista saiba andar por esse nó, percorrer esse nó. Pronto, eu tenho um pushback. Normalmente eu não faria assim. Eu criaria um pushback genérico, e aí chamado, por exemplo, insert before, e aí eu pediria para inserir antes do root, e aí já estava lá funcionando. Então, vamos só ver aqui se ll
for I em range 10 ll ponto pushback de I. Ver se eu consigo andar pelo I agora. Boa. Fecha o ponto do. Fale de segmentação. Então, o que é que nós fizemos de errado? Ó, não cria a lista. Ó. Cria uma lista apontando para nulo. Então, a minha lista não existe. Eu tinha que ter usado o new list. New list. De 0 até 9. Então, o que é que a gente ganhou? Eu não preciso mais pensar em como é que é a estrutura aqui interna. A estrutura interna, se eu te trocasse isso daqui por um vetor, funcionaria da mesma forma. Desde que o front retornasse o 1 do vetor e o next andasse para o próximo elemento do vetor, e quando eu chegasse no último e tentasse ir para o próximo, ele chegaria no nulo. Isso daqui é genérico. Essa é a ideia de eu ter um percorrimento. Se eu criasse um back, eu poderia fazer a mesma coisa. Começando do último, válido, né? Andando, voltando, até chegar no nulo. Vamos fazer um negócio novo, então. New Node. E aí eu deixo vocês um tempo para new list, né? Uma das coisas legais aqui do Go é que trabalhar com genérico, com tipos de dados, com templates é fácil. Ou pelo menos é razoavelmente fácil. Vocês estão vendo aqui que o nosso nó, ele só vale para inteiros, né? Aí seria muito chato se toda vez que eu tivesse que colocar uma coisa diferente na minha estrutura de dados, um nó de bonecos, um nó de coisas, um nó de qualquer coisa, eu tivesse que criar uma estrutura de dados diferente. Uma forma de fazer isso é criar estruturas de dados parametrizadas. Então, eu poderia dizer que o meu nó é de uma coisa. E aí, essa coisa, vocês fizeram orientação a objeto, vocês viram lá aquela ideia de interface, assim ou não? Então, interfaces são contratos que eu assumo para poder exercer um papel. Então, por exemplo, um dos contratos mais simples que tem é o comparable. Então, aqui eu estou dizendo que o meu nó, eu consigo guardar dentro dele qualquer coisa que seja comparável. Por exemplo, que tenha igual ou diferente. Para poder saber quando eu estou pesquisando alguma coisa, eu tenho que saber se esse negócio é igual ou diferente. Então, eu teria outras opções aí, algo que fosse ordenável, que eu pudesse dizer menor que, maior que. Então, por exemplo, números são coisas comparáveis. Eu posso saber se dois números são iguais ou dois números são diferentes, ou float, ou boolean. E aí, se o nó é dessa coisa, os outros nós também vão ter que ser da mesma coisa. Então, aqui a gente entra no efeito cascata. Esse nó é dessa coisa e vai retornar um outro nó da mesma coisa. E a gente vai aqui na cascata. A minha lista de nós dessa coisa também é uma lista dessa mesma coisa. Então, se eu tenho uma lista de inteiros, o que é que os nós vão guardar? Inteiros. E aí, o Tzinho vai acompanhando a própria declaração do tipo. É uma lista de alguma coisa que guarda um nó de alguma coisa. Só que aqui é uma função, né? A minha função... Eu vou criar a minha função dizendo, olha, a minha função vai criar uma lista de inteiros. E a partir de então ela vai
ela vai usar ela vai criar uma lista de inteiros, um nó de inteiros, uma lista de inteiros. E aí isso sai em efeito cascata. Uma lista de inteiros, um nó de inteiros, uma lista de inteiros, um nó de inteiros. E aqui eu estou usando, ó, eu quero dizer, olha, eu quero criar uma lista de inteiros, ou uma lista de float 32, ou uma lista de string. Agora a minha lista, tá, o tipo do que eu estou criando é parametrizado. Então, ó, se eu fizesse agora com float 32, será que ele ia conseguir fazer o pushback e converter? Não, acho que eu tenho que converter aqui dentro. Float 32 de i. Ah, não, porque o meu pushback está recebendo um value que não é um inteiro. Eu quero que seja um t. Meu node também não é um int, é um t. Agora sim. Então, o meu pushback, como a minha lista é de 32, o pushback só vai aceitar 32. Se eu tentar inserir um inteiro, ele vai dizer, ei, como a tua lista é uma lista de F32, o teu pushback também é de F32. Está parametrizado de acordo com o parâmetro da lista. Então, você não consegue inserir um inteiro. Então, ok, vou converter aqui para F32. Aí ele está imprimindo 100 casas decimais, porque o número não tem casas decimais. Mas eu poderia imprimir. Deixa eu botar um quebradinho aqui. Mais 0,01. Então, só para mostrar. Onde foi que eu tive que definir o que o elemento é? Na definição da struct, tá vendo aqui, ó? Na definição da struct, eu tive que colocar o comparable. Aqui também na definição da struct. Nos métodos, eu não precisei. Isso daqui é método, o método do node. Isso daqui é método, o método da lista. Só que isso daqui não é um método, isso daqui é uma função. É uma função que cria uma lista, mas isso daqui é uma função normal. Então, por isso que eu tive que colocar o comparable aqui também. Legal? Legal, né? É bem mais fácil que em C++. C++ ia ser bem mais sujeiroso. Vocês já fizeram algumas das atividades da lista ou não? Então, vamos fazer agora, certo? Aproveitem para fazer agora, então. Dá um tempo aí para vocês. Oi. Posso. Sim, já que eu vou abrir aqui já que eu mostrei o template, queria dar só um alias aqui, tá? Code stl.go. Quando você vai trabalhar com tipos genéricos, como é que as linguagens normalmente fazem? Número 1, você faz lá, por exemplo, como no Java, no C++, que é parecido com o que a gente fez aqui. A gente define um parâmetro e depois de definido o parâmetro, todas as funções se adaptam a esse parâmetro, ele faz checagem de tipo ou não. Ou fica uma coisa meio como linguagem de script, onde você tem que ter a responsabilidade de saber o que você colocou lá dentro para saber o que você vai tirar. Então, por exemplo, vocês nunca fizeram um cache de ponteiro de void em C, né? Então, quando você está lá em C, você vai lá programar em baixo nível, você não tem como fazer esse tipo de verificação. Então, você usa um ponteiro de void, coloca qualquer coisa ali dentro da tua lista ligada e você tem que ter a responsabilidade de saber o que é que você vai tirar dali de dentro. Você tem que fazer o cache. Na lista default do Go,
como ela foi feita antes dos parâmetros, ela é assim. Então, se eu mostrar aqui como é que é a lista default, package, vocês vão precisar lá para o exercício da princesa. Package main. Func main. Então, LL vai ser uma list.new. Criei a minha lista. Espera aí. Que ele está reclamando que eu tenho outro código no mesmo. Pronto. Criei uma lista e aí eu consigo fazer L. que é a lista padrão do Go que já está implementada. L. pushback. Vou colocar os 5, vou colocar os 9, vou colocar L. pushback e o 3. Vou fazer o percorrimento para elemento recebe L. front. Primeiro elemento diferente de new, elemento recebe elemento.next. Mesma construção que a gente fez, tá vendo? A lista padrão, recebendo o primeiro, indo até o último, enquanto não tiver vazio, de 1 em 1. Onde é que fica a pegadinha aqui? A implementação da lista, ela não usa o modelo que a gente utilizou, né? Que é o modelo mais novo. Ela vai usar isso daqui, ó. Pronto, você já viu TypeScript ou JavaScript, você sabe que tem uns tipos. E esse N significa o quê? Qualquer coisa. Então, no fundo, você tem uma lista e o valor, ao invés de ser estático, ele é um ponteiro. E você soca qualquer coisa dentro daquele ponteiro. Você pode ter uma lista onde o primeiro é um inteiro, o segundo é um float, o terceiro é um boolean. Então, você pode ter uma lista de qualquer coisa. Então, como é que você tem que ter a responsabilidade aqui? Onde é que isso volta para você? Quando você for imprimir fmt.print, que você for tentar tirar o que está dentro do elemento, essa coisa que está dentro do elemento é qualquer coisa. Então, como é que ele vai saber o que é que tem que imprimir? Não sabe? Você tem que fazer um cast. Você vai ter que fazer um cast. Por exemplo, convertendo esse negócio para um inteiro. Porque aqui não é uma lista parametrizada como que a gente acabou de construir há alguns instantes. É literalmente uma lista de qualquer coisa, a lista padrão. Por que não mudaram para o modelo novo? Porque toda vez que você insere novas coisas numa linguagem, você tem que decidir se atualiza e quebra a compatibilidade com o código legado ou deixa quieto e vida que segue. Então, decidiram não atualizar. E aí a lista padrão, o ring padrão, são ainda no modelo pré 1.18, né? Você tem que converter de volta na hora que você for utilizar. Então, por exemplo, se vocês forem fazer a princesa, que é para fazer com lista, ou o editor de texto, que é para fazer com lista, vocês teriam que converter o valor de volta para utilizar, se vocês não forem utilizar a estrutura de vocês. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Eu vou pausar aqui a gravação. Então, vou dar um tempo para vocês